Na rodoviária da vila, Helena embala seus 3 bebês de 3 meses enquanto tenta se manter acordada. O segurança chega e ordena que ela saia imediatamente, ameaçando chamar a polícia para levar as crianças para o abrigo, só porque ela está sujando o espaço dele. Helena está sozinha, sem dinheiro, sem comida e agora sem lugar para dormir, enquanto seus 3 bebês choram desesperados na noite gelada de maio. O que o segurança não percebe é que um fazendeiro observa toda a cena do outro lado da rodoviária. O que ele faz deixa todos sem palavras. Mas antes de continuar a história, se você, assim como nós, acredita que ainda existem pessoas boas no mundo, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado! Agora vamos voltar para o vídeo. O vento gelado de maio cortava o rosto de Helena como navalha. Ela estava encostada na parede fria e áspera da rodoviária da vila, com os 3 bebês ao seu redor. A parede tinha uma pintura descascada, verde desbotada, e cheirava a mofo misturado com fumaça de cigarro e urina velha. Era sexta-feira, final de tarde, e o movimento da rodoviária estava intenso. Gente indo e vindo, malas sendo arrastadas pelo chão de cimento rachado, vozes altas anunciando destinos, mas ninguém olhava para ela. Ou melhor, olhavam sim, mas desviavam o olhar rápido demais, como se ela fosse invisível. Ou pior, como se fosse contagiosa. Miguel e Gabriel dormiam espremidos em um carrinho de bebê que ela tinha ganhado emprestado da atendente do posto de saúde. O carrinho era velho, desgastado, com o tecido rasgado em vários lugares e uma das rodas torta que fazia um barulho irritante a cada movimento. Mas era tudo o que ela tinha. Sofia, a única menina dos 3, estava no colo. A bebê tinha 3 meses e pesava pouco mais de 4 quilos. Seus olhinhos escuros estavam abertos, fixos no rosto da mãe, e ela choramingava baixinho, como se já soubesse que alguma coisa estava muito errada. O choro dela era fraco, cansado, do tipo que vem de quem não tem mais força para berrar. Helena a embalava mecanicamente, de um lado para o outro, cantarolando baixinho uma cantiga que a própria mãe cantava para ela quando era criança. Mas sua voz saía trêmula, quebrada, sem conseguir manter a melodia. Eram 6 horas da tarde. O céu estava carregado de nuvens pesadas e escuras que ameaçavam chuva a qualquer momento. O cheiro de diesel dos ônibus misturava-se com o aroma de pipoca queimada do carrinho que ficava na entrada da rodoviária. Helena tinha fome. Uma fome que doía no estômago, que latejava. Não comia nada desde a manhã, quando uma senhora idosa que vendia pão na feira lhe deu 2 pães amanhecidos e uma banana. Ela tinha comido a banana e guardado os pães para mais tarde. Mas os pães tinham acabado no almoço, quando a fome ficou insuportável. Agora, não tinha mais nada. Helena olhou para baixo, para o bolso da calça jeans rasgada no joelho. Enfiou a mão e tirou as moedas que tinha. Colocou na palma da mão e contou devagar, como se contar mais devagar pudesse fazer o dinheiro aumentar. R$8,50. 8 míseros reais e 50 centavos. Não era suficiente para nada. Não dava para comprar um pacote de fraldas. Não dava para 1 litro de leite em pó. Não dava para uma marmita no restaurante popular. E definitivamente não dava para mais uma noite na pensão mais barata da vila, aquela onde o colchão tinha mofo, os lençóis estavam manchados e os ratos corriam pelos cantos durante a madrugada. Helena fechou os olhos com força e tentou segurar as lágrimas. Já não tinha mais lágrimas para chorar. Os 3 dias dormindo ali na rodoviária tinham sugado toda a água do seu corpo. Seus olhos estavam vermelhos, inchados, com olheiras roxas profundas que desciam até o meio das bochechas. Sua pele estava pálida, quase transparente, e seus lábios estavam rachados e sangrando nos cantos. Ela tinha 24 anos, mas parecia ter 40. A dor envelhece, o desespero envelhece, e Helena estava desesperada, completamente sozinha no mundo, com 3 bebês de 3 meses para sustentar. E nenhum lugar para ir. Um casal passou por ela naquele momento. O homem usava terno cinza e carregava uma maleta de couro. A mulher tinha um vestido florido e bolsa de grife. Eles estavam conversando sobre alguma coisa banal, rindo, despreocupados. Quando passaram por Helena, a mulher olhou para ela de relance e virou o rosto com uma expressão de nojo. O homem cuspiu no chão bem ao lado de onde Helena estava sentada e murmurou algo que ela não conseguiu ouvir direito,
mas sabia que não era nada bom. Ela abaixou a cabeça envergonhada e apertou Sofia contra o peito. A bebê choramingou mais alto. Todo mundo na vila sabia quem ela era. Helena Oliveira, a filha da família tradicional, a menina criada com rigidez, expectativas sufocantes e uma reputação impecável, a que ia casar bem, ter uma vida respeitável, ser exemplo para outras jovens, mas que acabou grávida de trigêmeos fora do casamento, a que foi enxotada de casa pelos próprios pais, como um cachorro sarnento, a vergonha da comunidade, a sem-vergonha que arrumou 3 bastardos e agora vivia dormindo na rodoviária, pedindo esmola, mendigando compaixão que nunca vinha. Foi nesse momento que apareceu o segurança, um homem alto atarracado, com uma barriga que pulava por cima do cinto apertado. Ele usava um uniforme azul marinho desbotado, com manchas de suor nas axilas, e carregava uma lanterna grande e pesada que batia na palma da mão com um som oco e ameaçador. Seu Mário. Todo mundo conhecia Seu Mário. Era o tipo de homem que adorava ter poder sobre os outros, que gostava de humilhar quem estava mais fraco. Ele se aproximou com passos pesados, fazendo o chão tremer sob seus pés, e parou bem na frente de Helena, bloqueando a luz fraca que vinha da entrada da rodoviária. Já falei para você ontem e anteontem. Não pode ficar aqui, tá incomodando os passageiros. A voz dele era grossa, arrastada, cheia de impaciência. Helena levantou o rosto devagar, tentando encontrar alguma compaixão no olhar dele, alguma humanidade, mas só encontrou frieza. Por favor, seu Mário, é só mais uma noite. Amanhã eu vou embora, eu juro. Eu só preciso de mais uma noite. A voz dela saiu fina, quase inaudível, sufocada pelo nó que apertava sua garganta. Ele riu, mas era um riso seco, sem humor, cruel. Você disse isso ontem também, e olha só, ainda tá aqui sujando meu espaço, afugentando o cliente. Pega essa cambada de criança e some daqui antes que eu chame a polícia. Cambada de criança. As palavras bateram em Helena como um soco no estômago. Ela sentiu o peito apertar, a respiração faltar. Eles são meus filhos. Eles não são uma cambada. São meus filhos. A voz dela saiu mais firme agora, quase um grito. Seu Mário deu de ombros indiferente. Não é problema meu. Se não sair agora, eu te arrasto para fora daqui na marra. Ou chamo a polícia e eles levam você e essas crianças pro abrigo. Helena sentiu o pânico subir como uma onda. Não, por favor, não chama a polícia. Eu vou embora, eu vou. Sofia começou a chorar mais alto, como se sentisse a tensão no corpo da mãe. Helena a balançou desesperadamente, tentando acalmá-la, mas sua voz saía trêmula e assustada. Shh, meu amor, calma, calma, mãe tá aqui. Mas Sofia não se acalmava. E então Gabriel acordou também, abrindo os olhinhos assustados e começando a chorar. E logo em seguida, Miguel se mexeu no carrinho e juntou sua voz ao coro desesperado. 3 bebês chorando, 3 vozes pequenas e frágeis enchendo o ar com desespero. Seu Mário deu um passo à frente, ameaçador. Vou contar até 3. 1. Helena se levantou rápido, quase tropeçando no carrinho. Pegou Sofia com uma mão, tentando empurrar o carrinho com a outra, mas a roda travou. Gabriel chorava mais alto agora, e Miguel se contorcia no carrinho, assustado. Doi, eu tô indo, eu tô indo. Helena conseguiu finalmente destrancar a roda e começou a se afastar, tropeçando nas próprias pernas cansadas, cambaleando com o peso dos bebês. Seu Mário ficou parado ali, de braços cruzados, com uma expressão de satisfação cruel no rosto, esperando ela sumir de vista. Quando Helena virou a esquina, longe do alcance dos olhos dele, encostou na parede de um mercadinho fechado e se deixou escorregar até o chão. As pernas não aguentavam mais. Não tinha mais força. Estava no fim, no fundo do poço. Agora, os 3 bebês choravam em uníssono. Miguel, Gabriel e Sofia. Um coro desesperado de fome, frio e desconforto. Helena olhou para eles e sentiu uma culpa tão grande que parecia física, como se alguém estivesse apertando seu coração com as mãos. Me perdoem, meus amores. Mãe não está conseguindo cuidar de vocês. Ela encostou a cabeça na parede fria e olhou para o céu escuro, pesado, ameaçador, e sussurrou uma oração que nem ela mesma sabia se ainda acreditava. Deus, se o Senhor está me ouvindo, por favor,
Eu não aguento mais. Eu preciso de ajuda. Meus filhos precisam de ajuda. Mas antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa sinceramente. Se você visse uma mãe com 3 bebês sendo expulsa de uma rodoviária, você pararia para ajudar? Ou desviaria o olhar como a maioria das pessoas faz? Porque a verdade é que a gente vive em um mundo onde é mais fácil virar a cara do que estender a mão. Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar o que você faria. A história de Helena tinha começado há exatos 13 meses. Na época, ela estava noiva de Rodrigo, um rapaz de 26 anos, vendedor de uma loja de móveis na cidade vizinha. Ele era bonito. Tinha um sorriso fácil, dentes brancos, cabelo bem cortado. Usava perfume caro e dirigia uma moto vermelha que fazia barulho alto e chamava a atenção. Rodrigo tinha palavras doces, dizia coisas bonitas, prometia o mundo. Dizia que ia casar com Helena, construir uma vida juntos, ter filhos, comprar uma casa, envelhecer lado a lado. Helena acreditou em cada palavra. Acreditou porque queria acreditar, porque estava apaixonada, porque confiava nele. Quando descobriu que estava grávida, ficou assustada. Eles ainda não tinham casado, ainda moravam cada um com seus pais, ainda não tinham uma casa própria, mas ao mesmo tempo ela ficou feliz. Pensou que aquilo ia acelerar os planos deles. Pensou que um bebê ia uni-los ainda mais. Rodrigo reagiu bem no começo. Abraçou ela. Disse que ia dar tudo certo. Disse que eles iam se casar antes da barriga crescer, que iam encontrar uma casa pequena para alugar, que ele ia trabalhar mais horas, que iam ser felizes. Mas quando ela foi fazer a primeira ultrassom, tudo mudou. Era uma sexta-feira de manhã. O consultório da doutora Marta ficava numa clínica pequena no centro da vila. Cheirava a desinfetante e álcool. As paredes eram brancas, frias, com pósteres de gestantes sorrindo e bebês rosados. Helena estava deitada na maca, com a barriga exposta, ainda pequena, quase imperceptível. Rodrigo estava ao lado dela, segurando sua mão, ansioso. A médica passou o gel gelado na barriga dela e começou a mover o aparelho devagar. O monitor mostrava imagens em preto e branco, formas indefinidas, sombras que se mexiam. E então a médica parou, franziu a testa, moveu o aparelho de novo e sorriu. Bem, tenho uma surpresa para vocês. A voz dela era calma, quase alegre. Helena sentiu o coração acelerar. O quê? Não é um bebê. São 3. Silêncio. Um silêncio tão profundo que Helena podia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos. 3? A voz de Rodrigo saiu estrangulada. 3? 3 de uma vez? A médica assentiu, ainda sorrindo. É raro, mas acontece. Trigêmeos. Parabéns. Helena olhou para o monitor, e lá estavam. 3 formas pequenas, 3 bebês, 3 vidas crescendo dentro dela. Ela começou a chorar, de emoção, de susto, de felicidade. Mas quando olhou para Rodrigo, viu que ele estava branco, pálido como um fantasma. Olhava para a tela como se estivesse vendo um monstro. Rodrigo! Ele não respondeu. Apenas soltou a mão dela e saiu do consultório sem dizer uma palavra. Helena o seguiu, confusa, assustada. Amor, espera. Vamos conversar. Ela o alcançou no corredor. Ele estava encostado na parede, respirando fundo, com as mãos na cabeça. Rodrigo, o que foi? Fala comigo. Ele olhou para ela e havia algo diferente nos olhos dele. Algo frio, distante. Helena, eu não posso assumir 3 crianças de uma vez. Eu mal ganho para mim. Como é que eu vou sustentar uma família inteira? A gente se vira, a gente arruma um jeito, a gente trabalha junto, a gente... Não dá. Ele balançou a cabeça com firmeza. Não dá, Helena. Isso é loucura. Loucura? São nossos filhos. Nossos. Eu sei, mas eu não posso. Eu não tô pronto. Eu não quero. As palavras bateram nela como pedras. O quê? Você não quer? Eu acho melhor você pensar em outra coisa. Ela sentiu um frio subir pela espinha, gelar cada vértebra. Outra coisa? Tipo o quê? Sei lá, dar um para adoção, ou os 3. Sei lá, Helena, mas eu não vou conseguir. E foi a última vez que ela ouviu. Rodrigo sumiu da vida dela como fumaça. Bloqueou o número dela no celular, mudou de emprego, desapareceu. E Helena ficou sozinha, grávida de 3 bebês, completamente sozinha.
Quando contou para os pais, a reação foi ainda pior. O pai, seu Arthur, era um homem rígido, um diácono da igreja, um homem de respeito, segundo ele mesmo gostava de dizer. Alto, magro, com cabelos grisalhos penteados para trás, sempre usando camisa social e calça de alfaiataria, mesmo em casa. Era o tipo de homem que nunca sorria, que nunca abraçava, que falava pouco, mas quando falava, era para dar ordens ou criticar. Helena tinha medo dele desde criança. Quando ela chegou em casa naquela tarde, chorando, tremendo, e contou sobre a gravidez, sobre Rodrigo ter fugido, sobre os trigêmeos, o pai não gritou. Não levantou a voz. Pior, ele ficou em silêncio. Um silêncio gelado, pesado como uma lápide. A mãe, Dona Carla, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar baixinho, balançando a cabeça de um lado para o outro, como se aquilo fosse o fim do mundo. Mãe, me ajuda. Por favor, eu preciso de vocês. Helena se ajoelhou na frente da mãe segurando suas mãos. Dona Carla levantou o rosto molhado de lágrimas e olhou para a filha com uma mistura de pena e repulsa. Você devia ter pensado nisso antes, Helena, antes de desonrar essa família. Eu não desonrei ninguém. Eu fui enganada. Ele prometeu casar comigo. Enganada ou não, agora você está aí, grávida de 3 crianças que não têm pai. Você sabe o que isso significa? Sabe a vergonha que isso vai trazer para nós? Seu Arthur bateu com a mão fechada na mesa, fazendo os pratos tremerem. O som ecoou pela sala como um tiro. Pai, por favor, me escuta. Não! A voz dele era firme como pedra. Você tem 2 opções, Helena. Ou você dá essas crianças para adoção, todas elas, e volta a ter uma vida normal. Ou você sai dessa casa e não volta nunca mais. Helena não conseguiu acreditar no que estava ouvindo. Seu coração parecia ter parado de bater. O senhor está falando sério? Completamente. Ele cruzou os braços e a olhou com uma frieza que ela nunca tinha visto antes. Eu não vou sustentar bastardos debaixo do meu teto. Não vou ser a piada da vila. Não vou deixar você manchar o nome dessa família ainda mais do que já manchou. Mas são meus filhos. Como o senhor pode pedir isso? Eu não estou pedindo. Estou ordenando. Ou os bebês, ou você. Escolhe. Helena saiu daquela conversa sem resposta. Tentou falar com a mãe mais tarde, quando o pai não estava por perto. Foi até a cozinha, onde Dona Carla lavava louça em silêncio, com os ombros curvados e os olhos inchados. Mãe... Dona Carla não se virou. Apenas balançou a cabeça. Seu pai é o chefe da casa, filha. Eu não posso fazer nada. A senhora é minha mãe, a senhora me carregou na barriga por 9 meses. A senhora não pode me abandonar agora. E você fez sua escolha quando abriu as pernas para aquele vagabundo. As palavras foram como uma facada. Helena cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco. Eu amava ele, mãe. Eu achei que a gente ia casar, pois se enganou, e agora tem que arcar com as consequências. A gravidez foi um inferno. Helena precisou ficar em repouso absoluto, por conta do risco de parto prematuro. Não podia trabalhar, não podia fazer esforço. Passava os dias deitada na cama do quarto pequeno que seus pais ainda deixavam ela usar, olhando para o teto, contando as rachaduras na pintura descascada, se perguntando como tinha chegado ali. Dependia de doações de vizinhos que tinham pena dela. A dona Josefa, da padaria, às vezes mandava uns pães que tinham sobrado. O seu João, dono do mercadinho, deixava ela pegar alguns itens fiado, embora sempre resmungasse e fizesse questão de anotar tudo num caderninho velho, como se ela fosse fugir sem pagar. Mas aos poucos, até essas ajudas foram secando. Ninguém queria se envolver. Ninguém queria se indispor com a família Oliveira. Seu Arthur era uma figura importante na igreja, tinha influência, conhecia gente poderosa. E ninguém queria problemas. Quando ela entrou em trabalho de parto às 32 semanas de gestação, estava sozinha em casa. Era de madrugada. Ela acordou com uma dor lancinante que rasgava sua barriga. Tentou gritar, chamar os pais, mas eles tinham trancado a porta do quarto deles. Não atenderam. Helena teve que sair de casa sozinha, caminhando pelas ruas escuras e vazias da vila, segurando a barriga, chorando de dor, até conseguir chegar no hospital público, que ficava a 2 quilômetros de distância. O parto durou 12 horas. 12 horas de dor insuportável, de gritos abafados, de enfermeiras indo e vindo, de médicos falando em termos técnicos que ela não entendia.
Ela estava sozinha em uma sala fria e barulhenta, com paredes descascadas e um cheiro forte de desinfetante que enjoava. Ninguém segurava sua mão. Ninguém enxugava seu suor. Ninguém dizia que ia ficar tudo bem. Quando os 3 bebês finalmente nasceram, eram tão pequenos que pareciam bonecas de pano, frágeis, quase transparentes. Foram levados direto para a UTI neonatal. Miguel pesava 1,2 kg, Gabriel 1,1 kg. Sofia, a mais frágil, apenas 900 gramas. Helena passou 2 meses inteiros no hospital, dormindo em cadeiras de plástico nos corredores, tomando banho nos banheiros públicos com aquele sabonete líquido rosa que ardia na pele, comendo restos de comida que sobravam das marmitas dos funcionários. Ninguém foi visitá-la, nem a mãe, nem amigas da época de escola. Ninguém. Mas ela não desistiu. Todos os dias, mesmo morta de cansaço, ia até a UTI neonatal. Ficava do lado de fora da grande janela de vidro, olhando para as 3 incubadoras onde seus bebês lutavam para sobreviver. Conversava com eles através do vidro, cantava baixinho. Prometia que ia dar tudo certo, que eles iam crescer fortes e saudáveis, que ela ia ser a melhor mãe do mundo. E de alguma forma, milagrosamente, eles sobreviveram, cresceram, ganharam peso e finalmente, depois de 2 meses de luta, receberam alta. Quando Helena voltou para casa com os 3 bebês nos braços, cada um embrulhado em uma mantinha simples doada pelo hospital, encontrou suas malas na calçada. 2 malas velhas de couro rachado, com suas roupas jogadas de qualquer jeito. A porta da casa estava trancada. Ela bateu. Bateu de novo. Chamou. Gritou. Implorou. O pai abriu apenas uma fresta, o suficiente para ela ver metade do rosto dele. Pai, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Só uma noite. Eu preciso dar banho nos bebês, dar comida. Você fez sua escolha, Helena. Agora vive com ela. E fechou a porta na cara dela. Bateu com força. A mãe apareceu na janela do quarto chorando, mas não fez nada. Apenas olhou para a filha, para os 3 bebês e fechou a cortina. E foi assim que Helena se viu na rua, com 3 bebês recém-nascidos, 2 malas velhas e nenhum lugar para ir. Nos primeiros dias, ela conseguiu ficar na casa de Fernanda, uma antiga colega de escola. Fernanda morava em uma casinha pequena nos fundos da propriedade do sogro e tinha um coração bom. Abriu a porta para Helena sem hesitar. Preparou um quarto improvisado na sala. Ajudou a dar banho nos bebês. Mas o marido de Fernanda não gostou. Marcelo era um homem sério, trabalhador, mas medroso. Dizia que não queria problemas com a família Oliveira. Dizia que seu Arthur tinha influência, que podia causar problemas para ele no trabalho. No 3º dia, Marcelo deu o ultimato para a esposa. Ou ela sai, ou eu saio. Fernanda chorou. Pediu desculpas 1000 vezes, mas Helena teve que ir embora. Depois tentou a casa de uma prima distante, Luciana. A prima deixou ela ficar 3 noites, mas no 4º dia, o pai de Luciana, tio Mário, apareceu na porta e disse que Helena tinha que ir embora. Desculpa, menina, mas meu compadre Arthur não quer que a gente ajude você, e eu não posso me indispor com ele. E assim foi. Casa após casa, porta após porta, todas fechadas, até que não sobrou ninguém. E Helena acabou na rodoviária. Era o único lugar onde conseguia passar a noite sem ser completamente expulsa. Até agora. Rafael Mendes desceu da caminhonete velha, uma Ford F-250 azul marinho, com a lataria amassada e a pintura descascando. Era uma caminhonete que tinha visto dias melhores, mas ainda rodava firme. Ele tinha passado o dia inteiro na cidade comprando suprimentos para a fazenda, ração para o gado, arame farpado para consertar cercas, algumas ferramentas. Tinha gastado mais do que planejava, mas era necessário. Agora estava cansado, suado, coberto de poeira da estrada de terra que ligava a cidade à fazenda. O sol já tinha se posto há 1 hora e a noite estava fria. Rafael amarrou os sacos de ração na caçamba com cuidado, ajeitou o boné surrado na cabeça e deu a partida. Rafael tinha 35 anos, ombros largos, braços fortes, mãos calejadas de quem passava o dia inteiro trabalhando na terra. Tinha uma barba mal feita, olhos castanhos cansados e um jeito quieto de quem já tinha aprendido que falar demais não resolve nada. Era um homem de poucas palavras, de gestos firmes, de silêncios longos,
Vivia sozinho há 5 anos, desde que descobriu que sua noiva, Mariana, estava com ele só por interesse na herança que receberia dos avós. Ele ainda lembrava daquele dia como se fosse ontem. Era um sábado. Rafael tinha voltado mais cedo da cidade porque a loja onde ia comprar peças estava fechada. Quando chegou em casa, ouviu vozes na cozinha. Era Mariana conversando com a mãe dela. Ele ia entrar, cumprimentá-las, mas algo no tom da conversa o fez parar. Eu aguento mais uns meses. Assim que a gente casar e ele me der acesso à herança, eu sumo. Não vou ficar enfiada nessa fazenda fedorenta pro resto da vida. Prefiro morrer. A mãe dela riu. Tem certeza que ele vai te dar acesso? Ele me ama, mãe. Ele faz o que eu quiser. Rafael não disse nada. Apenas juntou as coisas dela, colocou na porta e, quando ela voltou da conversa, mandou ela ir embora. Ela tentou negar. Chorou. Implorou. Mas ele não cedeu. Desde então, não quis mais saber de ninguém. Fechou o coração. Trabalhou, cuidou da fazenda e viveu sozinho. Mas naquela noite, ao passar pela rodoviária, ele viu uma cena que o fez pisar no freio. Uma mulher jovem, magra demais, com um bebê no colo e 2 em um carrinho, estava sendo empurrada pelo segurança. Seu Mário. Rafael conhecia o homem. Todo mundo conhecia. Era um valentão. Um covarde que só tinha coragem com quem era mais fraco. Helena estava tentando se equilibrar, mas o segurança deu um empurrão nela. Ela cambaleou para trás, tropeçou e um dos bebês caiu do carrinho. Ela tentou pegá-lo, mas seu Mário a impediu. Seu Mário, por favor, meu filho! A voz dela era um grito de desespero. Rafael não pensou. Apenas desceu da caminhonete. Atravessou a rua em passadas largas e parou na frente do segurança. Qual é o problema aqui? A voz dele era baixa, mas firme. Seu Mário virou irritado. Não é da sua conta, Rafael. Eu tô perguntando qual é o problema. Rafael cruzou os braços. Seu Mário hesitou. Conhecia Rafael. Sabia que não era de briga, mas também sabia que não era de levar desaforo. Essa aí tá acampada aqui faz 3 dias. Já falei que não pode. Rafael olhou para Helena. Ela estava no chão, abraçada com os 3 bebês, tremendo de frio e medo. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas ela não chorava. Apenas olhava para ele como se não acreditasse que alguém tinha parado. Ela tem para onde ir? Rafael perguntou. Não sei. Não sou assistente social. Então, como você sabe que ela não pode ficar? Seu Mário ficou sem resposta. Rafael tirou a carteira do bolso traseiro da calça, pegou uma nota de R$ 50 e entregou para o segurança. Isso aqui paga uma noite na pensão do Zé. Você leva ela lá, pede um quarto e deixa ela dormir em paz, entendeu? Seu Mário olhou para a nota, para Rafael e, por fim, pegou o dinheiro. Enfiou no bolso do uniforme e deu de ombros. Tá bom, mas amanhã ela vai ter que achar outro lugar. Rafael não respondeu. Apenas se virou para Helena. Ela olhava para ele como se estivesse vendo um anjo, como se não acreditasse que aquilo estava acontecendo. Obrigada. A voz dela era um sussurro rouco. Ele não disse nada, apenas se abaixou, pegou o bebê que tinha caído do carrinho, colocou de volta e ajudou Helena a se levantar. Pegou o carrinho com uma mão e as malas dela com a outra e a levou até a pensão. A pensão do Zé era um lugar simples. Um prédio de 2 andares com pintura amarela descascada e uma porta de madeira velha que rangia ao abrir. O seu Zé, o dono, era um homem idoso, de cabelos brancos e óculos grossos. Reconheceu Rafael imediatamente. Rafael, meu filho, que surpresa. Boa noite, seu Zé. Preciso de um quarto para ela. Uma noite. Rafael entregou o dinheiro. Seu Zé olhou para Helena, para os bebês e assentiu. Quarto 3. No final do corredor, tem banheiro privativo e uma cama de casal. Obrigado. Rafael ajudou Helena a subir as escadas, levou as malas até o quarto e esperou ela entrar. Então, sem dizer mais nada, virou para sair. Espera! Helena o chamou. Ele parou. Qual é seu nome? Rafael. Obrigada, Rafael. Muito obrigada. Ele apenas acenou com a cabeça e saiu, mas não foi para casa. Foi até a padaria que ainda estava aberta e comprou pão, leite em pó, fraldas e algumas frutas. Voltou para a pensão, bateu na porta do quarto e entregou tudo para Helena. Ela estava sentada na cama com os 3 bebês ao lado e quando viu o que ele tinha trazido, começou a chorar. Eu não sei como agradecer.
Não precisa agradecer. Só cuida deles. E foi embora. Na manhã seguinte, Rafael voltou cedo para a vila. Não sabia por quê. Talvez porque tinha passado a noite inteira pensando naquela mulher e nos 3 bebês. Talvez porque tinha visto algo no olhar dela que o lembrava de si mesmo. Desespero, solidão, a sensação de estar completamente sozinho no mundo. Quando chegou na pensão, Helena já estava na calçada de novo. O seu Zé não tinha deixado ela ficar mais tempo sem pagar outra diária. E ela não tinha dinheiro. Estava sentada na beirada da calçada, com os bebês no colo, olhando para o nada. Quando viu a caminhonete de Rafael parar na frente dela, levantou o rosto surpresa. Rafael desceu. Bom dia! Bom dia! A voz dela era fraca. Você tem família aqui? Ela balançou a cabeça, sem olhar para ele. Tem para onde ir? Ela balançou a cabeça de novo e dessa vez as lágrimas começaram a descer. Rafael ficou em silêncio por um tempo. Olhou para ela, para os bebês, para o carrinho quebrado e tomou uma decisão. Eu tenho uma proposta para você. Helena levantou o rosto confusa. Eu moro sozinho em uma fazenda. Tenho um quarto de empregada que está vazio. Você pode ficar lá, cuidar da casa, fazer comida. Eu pago um salário pequeno, mas tem teto e comida garantida. Helena arregalou os olhos. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O senhor está falando sério? Não costumo brincar. E meus filhos? Eles vão junto. Rafael olhou para os 3 bebês. Não vou separar uma mãe dos filhos. Helena começou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de esperança. Eu aceito. Obrigada. Muito obrigada. Rafael apenas acenou com a cabeça. Vamos, a fazenda é longe daqui. Ele pegou as malas, ajudou ela a entrar na caminhonete com os bebês, amarrou o carrinho na caçamba e partiram. A viagem até a fazenda durou 40 minutos. Helena ia no banco do passageiro, segurando Sofia no colo. Miguel e Gabriel estavam no carrinho, amarrados com corda na caçamba, cobertos com um cobertor velho que Rafael tinha jogado em cima deles para protegê-los do vento. Ela olhava pela janela, vendo a paisagem mudar. A vila ficou para trás. As casas foram desaparecendo. E logo estavam cercados por campos verdes, cercas de madeira, e um horizonte largo e aberto que parecia não ter fim. O céu estava limpo agora, de um azul profundo, e o sol da manhã iluminava tudo com uma luz dourada e quente. A fazenda de Rafael ficava no meio de um vale, cercada por morros baixos cobertos de vegetação densa. Um riacho cortava a propriedade, com água clara e fria que corria sobre pedras lisas. A casa era grande, mas simples. Feita de madeira escura, com telhado de telhas vermelhas e uma varanda larga na frente. Tinha um curral do lado esquerdo, cercado por postes de madeira, onde algumas vacas pastavam tranquilas. Do lado direito, tinha um galinheiro com galinhas cacarejando e um galo cantando alto. E atrás da casa, um pasto enorme que se estendia até o horizonte. Quando Rafael parou a caminhonete na frente da casa, Helena desceu devagar, ainda desconfiada, ainda achando que aquilo era bom demais para ser verdade. O cheiro do campo era forte. Cheiro de terra molhada, de capim, de esterco, de vida. Era um cheiro que ela não estava acostumada, mas que de alguma forma a confortou. Vem, vou te mostrar o quarto. Rafael pegou as malas dela e a levou para dentro da casa. O corredor era comprido, com chão de madeira que rangia a cada passo. Tinha um cheiro de café velho e madeira envelhecida. Ele abriu uma porta no fim do corredor e acendeu a luz. Era um quarto pequeno, mas limpo. Tinha uma cama de casal com lençóis brancos, um guarda-roupa de madeira, uma cômoda e uma janela que dava para o pasto. A luz do sol entrava pela janela, iluminando tudo com um brilho suave. Não é grande, mas dá para vocês. Helena entrou devagar, ainda segurando Sofia. Olhou ao redor, tocou na cama e então virou para Rafael com os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só cumpre sua parte. Ele colocou as malas no chão. Amanhã eu te mostro o resto da casa e a gente combina a rotina. Por hoje só descansa. Ele saiu e fechou a porta. Helena se sentou na cama e pela primeira vez em meses sentiu que talvez, só talvez, as coisas pudessem dar certo. Agora me diz uma coisa cá entre nós. Quantas vezes a gente julga uma mãe solo sem saber a história dela?
Quantas vezes a gente vira a cara em vez de estender a mão? Para o vídeo 1 minutinho e me conta nos comentários se você já ajudou alguém em desespero ou se já precisou de ajuda e foi ignorado. Porque essa história prova que um gesto simples pode salvar uma vida inteira. Nos primeiros dias, Helena ainda estava tensa, não conseguia relaxar. Acordava de madrugada com o coração disparado, achando que Rafael ia mudar de ideia e mandar ela embora. Mas ele não mudou. Todas as manhãs, Rafael acordava antes do sol nascer. Tomava café preto, forte, sem açúcar, e saía para cuidar da fazenda. Tirava o leite das vacas, levava baldes de água até o curral, consertava cercas, verificava o gado. Helena preparava o café dele, fazia a limpeza leve da casa e cuidava dos bebês. Rafael nunca reclamou do choro deles, nunca reclamou de nada. Um dia ela estava na cozinha tentando lavar louça enquanto segurava Sofia, que não parava de chorar. A bebê estava irritada, com cólica, e Helena estava no limite. Não tinha dormido direito. Estava exausta. Rafael entrou na cozinha, viu a situação e, sem dizer nada, pegou Sofia no colo. Pode lavar, eu seguro ela. Helena ficou sem reação. Ninguém nunca tinha feito isso por ela. O senhor não precisa... Eu sei, mas posso. E ele ficou ali, embalando Sofia enquanto Helena lavava a louça. Ele andava de um lado para o outro da cozinha, cantarolando uma música antiga que a mãe dele costumava cantar. E Sofia, surpreendentemente, se acalmou, parou de chorar, fechou os olhinhos e dormiu no colo dele. Outra vez, Rafael notou que o carrinho dos bebês estava completamente destruído. Uma das rodas tinha caído. O tecido estava rasgado em vários lugares. O metal estava enferrujado. Sem avisar Helena, ele foi até a cidade e voltou com 3 berços novos, de madeira clara, com grades arredondadas e colchões firmes, para eles dormirem direito. Helena olhou para os berços, para ele, e não conseguiu segurar o choro. O senhor não precisava gastar. Precisava sim. Criança tem que dormir direito. Ele montou os berços no quarto dela, um ao lado do outro, e ainda instalou mosquiteiros para proteger os bebês de insetos. As semanas foram passando e a rotina foi se ajustando. Helena cozinhava. Preparava feijão com arroz, carne com batata, sopa de legumes, limpava a casa, passava pano no chão de madeira, tirava o pó dos móveis e cuidava dos bebês. Mas Rafael sempre aparecia na hora das refeições. E aos poucos começaram a conversar. "Quantos anos você tem?" Rafael perguntou uma noite durante o jantar. Eles estavam sentados à mesa da cozinha. Ela tinha feito galinha ensopada com mandioca. Ele comia devagar, apreciando. 24. É nova. É, mas não me sinto nova, não. Ela deu um sorriso triste. Sinto que já vivi 100 anos. Rafael assentiu. Entendeu. E o pai das crianças? Helena ficou tensa. Apertou o garfo na mão. Sumiu quando soube que eram 3. Disse que não ia conseguir sustentar. Rafael balançou a cabeça com uma expressão de desprezo. Covarde. É, mas eu não preciso dele. Eu dou conta. Eu sei que você dá. Ele olhou para ela com respeito genuíno. Você é forte, Helena. Foi a primeira vez que alguém disse isso para ela. E Helena sentiu algo esquentar no peito. Algo que ela não sentia há muito tempo. Esperança. Uma noite, Sofia ficou com febre alta. Helena acordou de madrugada com o choro agudo da bebê. Tocou na testa dela e sentiu o calor absurdo. A pele estava ardendo. Os lábios estavam secos. Os olhos vidrados. Helena entrou em pânico. Saiu correndo do quarto e bateu na porta de Rafael. Rafael, Rafael, pelo amor de Deus, me ajuda! Ele abriu a porta rapidamente. Estava usando apenas calça jeans, sem camisa, com os cabelos bagunçados. Viu o desespero no rosto dela e não hesitou. O que foi? A Sofia está com febre muito alta. Eu não sei o que fazer. Rafael pegou a bebê no colo. Sentiu a temperatura dela. Testa, pescoço, barriguinha. Tudo ardendo. Vou buscar o médico. Fica com os outros 2. Ele colocou uma camisa, pegou as chaves da caminhonete e saiu em disparada. Helena ficou no quarto, andando de um lado para o outro com Miguel e Gabriel nos braços, rezando para que Sofia ficasse bem. 40 minutos depois, Rafael voltou com o Dr. Almeida, o médico da vila. Um homem de meia idade,
calvo, com óculos e uma maleta preta antiga. O doutor examinou Sofia com calma, escutou o coração, olhou a garganta, mediu a temperatura. É só uma virose, comum em bebês dessa idade. Vou receitar um antitérmico. Vai passar em 2 dias, mas qualquer coisa, me liga. Ele deixou o remédio e foi embora. Rafael ficou ali, ajudou Helena a dar o remédio para Sofia. Segurou Miguel e Gabriel enquanto ela ninava a bebê. E só saiu do quarto quando Sofia finalmente dormiu, com a febre começando a baixar. Helena olhou para ele, os olhos vermelhos de tanto chorar. Obrigada, de verdade. Eu não sei o que faria sem você. Não precisa agradecer. Rafael colocou a mão no ombro dela. Um gesto simples, mas que carregava tanto cuidado que Helena sentiu um arrepio. Você não está sozinha, Helena. Foi a primeira vez que alguém a chamou pelo nome desde que tinha saído de casa. E foi naquele momento que ela percebeu. Estava se apaixonando por ele. Os meses foram passando. A conexão entre eles foi ficando mais forte, mais profunda. Rafael começou a passar mais tempo em casa. Chegava mais cedo do trabalho. Ajudava Helena a dar banho nos bebês, segurando um enquanto ela lavava o outro. Consertava coisas pela casa que estavam quebradas. Um dia, instalou telas em todas as janelas para proteger os bebês de mosquitos. Outro dia, construiu um cercadinho no quintal onde eles podiam brincar quando ficassem maiores, com sombra de uma árvore grande e grama macia. E Helena percebia tudo. Percebia como ele olhava para os bebês com carinho genuíno, como se fossem dele. Percebia como ele sempre deixava uma xícara de café quentinha esperando por ela de manhã. Percebia como ele nunca a julgou, nunca a fez sentir que era um peso, nunca a tratou com desprezo. Uma tarde, enquanto os bebês dormiam, Helena estava na varanda dobrando roupinhas limpas que tinha lavado no tanque. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Rafael apareceu, sentou ao lado dela e ficou em silêncio por um tempo, apenas olhando o horizonte. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse finalmente. Pode. Por que você não desistiu? Quando seu pai te deu o ultimato, por que você escolheu os bebês? Helena parou de dobrar as roupas, olhou para o horizonte, para os morros ao longe, para as nuvens que se moviam devagar no céu. Porque eles são meus filhos. Não importa o quanto as coisas fiquem difíceis, eu não consigo imaginar minha vida sem eles. Eles me salvaram, sabe? Me deram um propósito. Me deram uma razão para acordar todos os dias e continuar lutando. Rafael assentiu, pensativo. Você é incrível, Helena. Ela virou para ele surpresa. Não sou não, só faço o que qualquer mãe faria. Não é verdade. Muita gente desiste. Muita gente escolhe o caminho mais fácil. Você não. Você lutou e continua lutando, mesmo quando o mundo inteiro virou as costas para você. Isso é incrível. Helena sentiu os olhos arderem. Obrigada por acreditar em mim. Obrigada por me dar uma chance quando ninguém mais deu. Sempre vou acreditar em você, Helena. E então, aconteceu. Era uma noite quente de janeiro. Helena tinha acabado de colocar os 3 bebês para dormir. Eles estavam crescendo. Miguel e Gabriel já sorriam quando viam ela. Sofia já conseguia segurar a mamadeira sozinha. Era um progresso lento, mas constante. E cada pequena conquista enchia o coração de Helena de orgulho e gratidão. Ela estava sentada na varanda, olhando as estrelas que brilhavam no céu escuro. Rafael apareceu com 2 xícaras de chá de camomila. Pensei que você quisesse companhia. Ela sorriu. Sempre quero. Eles ficaram ali, em silêncio confortável, ouvindo os grilos cantarem e o vento suave balançar as árvores. Até que Rafael falou. Helena, tem algo que eu preciso te dizer. Ela virou para ele, o coração acelerando. Eu não sou bom com palavras, nunca fui. Mas desde que você chegou aqui, minha vida mudou. Essa casa era só um lugar onde eu dormia. Agora é um lar. E é por sua causa. Por causa sua e das crianças. Helena sentiu o peito apertar. Rafael, deixa eu terminar. Ele respirou fundo. Eu me apaixonei por você, pelos 3, e sei que talvez seja cedo demais. Sei que você ainda está se recuperando de tudo que passou. Mas eu precisava falar, porque não consigo mais ficar fingindo que não sinto nada. Helena sentiu as lágrimas descerem pelo rosto. Eu também me apaixonei por você. Ele virou para ela surpreso, esperançoso. Sério? Sério. Você me deu tudo o que eu precisava quando o mundo inteiro me virou as costas.
Me deu um lar. Me deu dignidade. Me deu amor. Como eu não ia me apaixonar? Rafael sorriu. Um sorriso verdadeiro, largo, que iluminou o rosto dele de um jeito que ela nunca tinha visto. E então ele se inclinou devagar e a beijou. Foi um beijo suave, cuidadoso, carregado de promessa e esperança. Quando se afastaram, Helena encostou a testa na dele. Obrigada por me escolher, Rafael. Obrigada por me deixar fazer parte da sua vida, Helena. A paz durou 3 meses. 3 meses de felicidade, de construir uma rotina, de planejar um futuro juntos. Rafael tinha até começado a falar em casamento, em adotar oficialmente os trigêmeos, em expandir a casa. Mas então, os pais de Helena descobriram onde ela estava. Foi Dona Irene, mãe de uma das funcionárias de Rafael, que espalhou a notícia. Ela tinha ido visitar a filha e viu Helena na fazenda. Voltou para a vila e contou para todo mundo. E em uma manhã de quinta-feira, um carro preto parou na frente da fazenda. Helena estava na cozinha preparando o almoço, quando ouviu o barulho do motor. Olhou pela janela e sentiu o sangue gelar nas veias. Era o carro do pai. Seu Arthur desceu com a postura rígida de sempre. Camisa social branca impecável, calça preta, sapatos engraxados. Dona Carla vinha atrás, nervosa, torcendo as mãos, com o rosto pálido e os olhos inchados. Rafael estava no curral naquele momento, consertando uma cerca que tinha caído durante uma ventania. Mas quando viu o carro, largou tudo e veio correndo. Quem são eles? Meus pais. A voz de Helena estava tremendo. Ela segurou a beirada da pia da cozinha para não cair. Rafael segurou a mão dela firme. Fica calma. Eu tô aqui. Eles não vão te levar. Seu Arthur bateu na porta com força. 3 batidas secas, autoritárias. Helena, abre essa porta agora. Rafael foi até a porta e abriu. Ficou no batente, bloqueando a entrada. Posso ajudar? Seu Arthur olhou para ele de cima a baixo, com desprezo. Quem é você? O dono dessa casa e o noivo dela. Helena apareceu atrás de Rafael segurando Sofia no colo. Seu Arthur apontou para ela com o dedo. Você vai voltar para casa agora. Chega de vergonha. Chega de escândalo. Eu não vou a lugar nenhum. A voz dela saiu mais firme do que ela esperava. Dona Carla começou a chorar. Filha, pelo amor de Deus, volta para casa. A gente perdoa você. A gente só quer que você volte. Perdoa? Perdoa o quê? Por ter escolhido meus filhos? Por não ter abandonado eles como vocês queriam? Por ter desgraçado o nome da família. Seu Arthur berrou, o rosto ficando vermelho. Agora você está aqui, amigada com um qualquer, fazendo a gente passar vergonha de novo. Todo mundo na vila está comentando. Rafael deu um passo à frente, a voz baixa, mas perigosa. Cuidado com o que fala. Ou o quê? Seu Arthur riu, mas era um riso cruel. Você acha que pode me ameaçar? Eu tenho influência nessa região, rapaz. Posso fazer sua vida virar um inferno. Não me importa. Helena fica aqui. Ela vai voltar para casa. E os bastardos vão ser entregues para adoção. É o melhor para todo mundo. Seu Arthur tentou entrar na casa, empurrando Rafael. Mas Rafael não se moveu. Era mais forte, mais firme. Sai da minha propriedade. Agora. Tira a mão de mim. Dona Carla implorou chorando. Helena, por favor, pensa na gente. Pensa na família. Mas Helena balançou a cabeça, as lágrimas descendo pelo rosto. Não, mãe, eu não volto. Vocês me expulsaram quando eu mais precisei de vocês. Me jogaram na rua com 3 bebês. Me viraram as costas. Agora eu tenho uma família de verdade. Uma família que me escolheu, que me amou, e não vou desistir dela. Seu Arthur ficou vermelho de raiva. As veias do pescoço saltaram. Você vai se arrepender disso, Helena. Eu vou tirar essas crianças de você. Vou provar na justiça que você é incapaz. Que está vivendo em situação imoral. Tenta. Rafael cruzou os braços, a voz firme. Eu já consultei um advogado. Helena tem todos os direitos como mãe. Ela está em situação estável. Tem casa, tem comida, tem apoio. E em breve vai ter meu sobrenome também. Nenhum juiz vai tirar essas crianças dela. Seu Arthur ficou em silêncio, calculando, pensando. Então ele deu um sorriso cruel. Veremos. E foi embora, com Dona Carla correndo atrás dele, chorando. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, olhando para os 3 bebês dormindo nos berços, com medo de que alguém viesse no meio da noite
e os levasse embora. Rafael entrou no quarto às 2 da manhã e se sentou na beirada da cama. Ele não vai conseguir nada, Helena. E se conseguir? E se um juiz achar que ele está certo? Não vai. Você é uma mãe incrível. Qualquer um pode ver isso. Ele segurou a mão dela. Helena, eu queria te pedir uma coisa. Ela olhou para ele confusa, assustada. Casa comigo. Helena arregalou os olhos. O quê? Casa comigo agora, amanhã se possível. A gente vai no cartório, faz tudo certinho. E eu vou adotar os 3. Vou ser o pai deles de verdade, no papel. Miguel, Gabriel e Sofia vão ter meu sobrenome. E ninguém, nunca mais vai poder questionar essa família. Helena começou a chorar, soluçar. Você faria isso por nós? Eu faço qualquer coisa por vocês. Eu amo você, Helena. E amo esses 3 como se fossem meus. Sempre vou proteger vocês. Sempre. E então ele se ajoelhou ao lado da cama, com os 3 bebês dormindo ao fundo, e pegou a mão dela. Casa comigo, Helena Oliveira. Me deixa ser seu marido. Me deixa ser o pai dessas crianças. Ela nem precisou pensar. Sim, sim, eu caso. Eles se casaram 2 semanas depois. Foi uma cerimônia simples, mas linda, na própria fazenda, debaixo da árvore grande no quintal, com os funcionários como testemunhas. Helena usou um vestido branco simples que Rafael comprou na cidade, com flores bordadas na barra. Os 3 bebês estavam lá, vestidos com macacões brancos feitos sob medida, dormindo em seus berços enfeitados com laços de fita. Quando o juiz de paz perguntou se Rafael aceitava Helena como esposa, ele respondeu sem hesitar, olhando nos olhos dela. Aceito. E aceito Miguel, Gabriel e Sofia como meus filhos. Prometo amar, proteger e cuidar deles pelo resto da minha vida. Helena chorou. O juiz sorriu, e quando eles se beijaram, o sol se pôs no horizonte, pintando o céu de dourado e rosa, como se o próprio universo estivesse celebrando aquele momento. 3 meses depois, Rafael oficializou a adoção dos trigêmeos. Foi um processo rápido. O advogado apresentou todas as provas. A casa, a estrutura, o amor. E o juiz assinou os papéis sem hesitar. Agora, oficialmente, Miguel, Gabriel e Sofia eram Mendes. Miguel Mendes, Gabriel Mendes, Sofia Mendes. E Rafael era o pai deles. De verdade. No papel, para sempre. Seu Arthur ainda tentou interferir. Entrou com um processo para tirar a guarda, alegando que Helena era incapaz, que estava vivendo em situação imoral, que as crianças estavam em perigo. Mas quando o juiz foi até a fazenda e viu a situação, a casa limpa e organizada, os bebês saudáveis e felizes, o amor evidente entre todos, negou o pedido imediatamente. A senhora tem uma família estável, senhora Mendes. Seus filhos estão sendo muito bem cuidados. Caso encerrado. Seu Arthur saiu do tribunal humilhado, derrotado, e nunca mais incomodou. A vida seguiu. Helena, agora com estrutura, apoio e tempo, decidiu retomar os estudos. Fez um curso online de confeitaria e descobriu que tinha um talento natural para bolos. Começou a fazer bolos caseiros para vender na vila. Bolos de chocolate, bolos de cenoura, bolos decorados. E os bolos dela fizeram sucesso. Logo ela estava fornecendo para festas, padarias e eventos. Ganhou sua própria clientela, sua própria independência. Rafael ficava orgulhoso vendo ela florescer. Rafael expandiu a casa, construiu um quarto maior para os trigêmeos, com espaço para brincar, estudar e crescer. Pintou as paredes de azul claro e rosa suave. Colocou prateleiras cheias de livros e brinquedos. Instalou janelas grandes por onde entrava muita luz. E todos os dias, quando chegava do trabalho sujo e cansado, a primeira coisa que fazia era pegar os 3 no colo, um por vez, e perguntar como tinha sido o dia deles. Mesmo quando ainda eram pequenos demais para responder, ele conversava com eles, contava sobre o trabalho na fazenda, fazia vozes engraçadas que os faziam rir. No primeiro aniversário dos trigêmeos, fizeram uma festa na fazenda. Tinha bolo grande decorado com os personagens favoritos deles. Tinha balões coloridos amarrados nas árvores. Tinha comes e bebes. E muita gente da vila veio. Pessoas que antes viravam a cara para Helena, agora vinham cumprimentá-la, elogiar seus bolos, parabenizar pela família linda. E no meio da festa, um carro parou na frente da casa. Helena sentiu o coração apertar quando reconheceu o carro. Era dos pais dela. Seu Arthur e Dona Carla desceram, mais velhos agora,
mais curvados, com o peso da culpa e do arrependimento nos ombros. Dona Carla se aproximou primeiro, chorando, tremendo. Helena, mas posso falar com você? Helena olhou para Rafael. Ele acenou com a cabeça, dizendo que a decisão era dela. Ela respirou fundo e assentiu. Pode. Dona Carla se aproximou, as mãos trêmulas. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada. Eu sei que falhei com você, que te abandonei quando você mais precisava. Mas eu queria conhecer meus netos, queria pedir perdão. Helena ficou em silêncio por um longo tempo. Olhou para os 3 bebês que estavam brincando no cercadinho, cercados de amor, segurança e felicidade. Então olhou para a mãe. Vocês podem conhecer eles, mas com limites e sob minhas condições. Não vou deixar vocês magoarem meus filhos como me magoaram. Dona Carla assentiu, desesperada, grata. Sim, sim, qualquer coisa. Obrigada, filha. Seu Arthur se aproximou também, cabisbaixo, com os olhos no chão. Helena, eu errei. Errei muito. E sei que não mereço seu perdão. Mas posso tentar? Helena olhou para ele. O homem que a tinha expulso, que a tinha chamado de vergonha, que tinha tentado tirar seus filhos dela. Você pode tentar, pai, mas vai levar muito tempo. E não garanto nada. Ele assentiu, engolindo o orgulho pela primeira vez na vida. Eu entendo, e vou tentar ser melhor. E assim, aos poucos, uma ponte foi sendo reconstruída, não da noite para o dia, mas com paciência, limites claros e muito trabalho. 5 anos depois, a fazenda estava irreconhecível. O que antes era um lugar de solidão e silêncio, agora era um lar cheio de vida, risos e amor. Miguel, Gabriel e Sofia tinham 5 anos. Corriam pelo quintal descalços, rindo alto, brincando com as galinhas, ajudando Rafael a plantar no horário. Miguel era o mais aventureiro, sempre subindo em árvores. Gabriel era o mais quieto, gostava de livros e desenhos. Sofia era a mais carinhosa, sempre abraçando todo mundo. Helena tinha sua própria confeitaria agora, pequena mas bem-sucedida na vila. Fazia bolos sob encomenda e tinha uma clientela fiel. Rafael tinha se tornado o pai que os 3 sempre mereceram. Paciente, amoroso, presente. E todas as noites, quando colocavam as crianças para dormir, ele e Helena se sentavam na varanda, de mãos dadas, e agradeciam por tudo. Você salvou minha vida, Rafael. Helena disse uma noite, olhando para as estrelas. Ele sorriu, apertou a mão dela. Não, meu amor, a gente se salvou. Você me mostrou o que é ter uma família de verdade. Me deu um propósito, me fez feliz de novo. E era verdade. 2 corações partidos tinham se encontrado. 2 almas feridas tinham se curado juntas. E juntos tinham construído algo lindo. Uma família. Não de sangue, mas de escolha. De amor. De dedicação. Mas deixa eu te perguntar uma última coisa. Você acredita que existe gente boa no mundo? Que ainda existem pessoas dispostas a estender a mão sem pedir nada em troca? Porque essa história prova que sim. Rafael não ajudou Helena porque queria algo em troca. Ele ajudou porque era a coisa certa a fazer, porque viu alguém em desespero e decidiu agir. E no final ele ganhou uma família. E Helena, a mulher que foi expulsa de casa, rejeitada pelo mundo, humilhada e quebrada, encontrou não apenas um lar, mas um amor verdadeiro. Ela provou que família não é só sangue. Família é escolha, é dedicação, é acordar todos os dias e decidir lutar por quem você ama. E essa, meus amigos, é uma lição que todos nós deveríamos aprender. Pausa o vídeo agora e vai nos comentários dizer se você já viveu ou conhece uma história parecida. E se essa história te emocionou como emocionou a mim, deixa o like e compartilha com alguém que precisa acreditar que dias melhores sempre podem chegar, porque histórias assim precisam ser contadas. Histórias assim nos lembram que não importa o quão escura a noite pareça, sempre existe uma luz no fim do túnel, sempre existe esperança, sempre existe amor.